quero falar com vocês sobre coisas que nós encontramos apenas nos vencedores. Nós ouvimos muito falar de vitória. E qual é o segredo da vitória? Será que Deus tem seus privilegiados? Será que Deus tem uma panelinha? Aqueles cujos quais Deus disse a esse, vou fazer vencedor, e eu não fui muito com a cara daquele ali não, e por isso ele vai ser perdedor? Será que é assim que funciona? Não. A diferença do vencedor e do perdedor não está em Deus, não. Está na decisão que essas pessoas resolveram tomar. Porque o Deus está aí, e a Bíblia nos diz que em Cristo somos mais do que... Então, no que depender de Deus, nós vamos ser o quê? Então não depende mais de Deus para eu ganhar, nem você. Agora depende de mim e de você. Nossas escolhas, nossas decisões. E hoje eu quero mostrar para vocês 4 coisas que encontramos na vida dos vencedores. E vamos olhar 3 homens que venceram, que fizeram a diferença, cada um na sua época, é verdade. Não foram contemporâneos. Enfrentaram suas dificuldades particulares, a demanda do seu dia a dia, mas diante delas conseguiram ser vencedores. O primeiro está aqui no texto que lemos, Pedro. O texto começa dizendo que Jesus, olha bem, versículo 22, logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos. Na minha tradução está compeliu. Tem tradução aí que está escrito mandou. Outras determinou, outras ordenou, outras obrigou. Eu não sei qual tradução você tem na mão. Eu só sei que qualquer uma delas significa uma coisa: os discípulos não estavam a fim de entrar. Jesus disse: eu quero todo mundo nesse barco agora. Eu não estou pedindo, eu estou mandando. Entra no barquinho. E eles entraram. Eles tinham inúmeros motivos para não querer entrar no barco. Da última vez que estiveram num barco com Jesus, quase que o barco afundou, foi traumático. E pior, da outra vez Jesus estava com eles. Dessa vez Jesus disse: vão vocês que eu vou depois. Depois como? Se tinha um barco só. O discípulo deve ter pensado: ele vai não, hein? Agora ele está querendo matar a gente mesmo. Da outra vez, se afundasse para a gente, afundava para ele também. Dessa vez ele nem vai, gente. E aí então, olha só, eles entram no barco e vão. E Jesus fica para despedir a multidão. Só que a Bíblia diz que o vento era? Quem mandou eles irem? Então o vento tinha que estar soprando para onde? Por que o vento está soprando contra? Porque é na adversidade que nós crescemos, gente. É nas dificuldades que nós aprendemos a manobrar melhor a nossa embarcação. Pode notar que as crises que você viveu te deixaram marcas profundas e grandes ensinamentos. É ou não é verdade? Então lá, e cadê Jesus? Escureceu, vento contrário, e ele nem apareceu. A água estava querendo entrar, adrenalina na veia, e quando a adrenalina entra, cada um pensando em si, o discípulo olhando um para o outro diz: ele vem mais não. Ele vem não, quem é que vai entrar com ele nesse mar desse jeito? Não vem não, gente, mas ele falou que vinha, mas não vem, gente. Na 4ª vigília da noite, tu sabe que horas é a 4ª vigília? Tu deve estar pensando agora: pastor, não sei nem que horas é a primeira. A primeira começa às 18 da tarde e muda de 3 em 3. Ou seja, de 6 às 9 da noite, ou a 21 é a primeira. De 21 à meia-noite é a. De meia-noite às 3 da manhã a. E de 3 às 6 a. Jesus foi encontrar com os discípulos depois das 3 da manhã, tudo escuro. Vem ele, dando um rolezinho em cima da água, literalmente tirando onda, é ou não é verdade? Vem ele, andando e se botou Isaac Newton no bolso nessa passagem. Você aí gosta de física. Vem ele andando em cima da água, dando um rolé, tranquilo, tudo escuro. Quando alguém gritou lá de dentro do barco, quando viu: é um fantasma! Vê se isso é coisa de alguém gritar, já está todo mundo com medo. Ninguém correu. Estava em alto mar, né? Não tinha para onde correr. E foi aquele alvoroço: socorro, 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 fantasma. E não tinha mulher não, hein? Era só machão. E aquela gritaria. Aí Jesus gritou lá de fora: calma, gente, que fantasma? Sou eu!
Aí Pedro chega na beiradinha do barco, olhou tudo escuro, o barco chacoalhando, neblina. Aí, ao Senhor mesmo, ele nem tem certeza. O texto diz: se é o Senhor, manda eu ir aí, poxa. Pedro bebeu. Não, Pedro bebeu, gente. Tem um cara andando em cima d'água, ninguém sabe quem é. Alguém já falou que é fantasma. O indivíduo falou que é Jesus, mas Pedro não sabe. Jesus disse: aí, o Pedro disse: aí, se é o Senhor mesmo, manda eu ir aí. Eu imagino os discípulos falando: ele bebeu alguma coisa? Ele está doidão, gente. Tiago e João era sócio dele, deve ter falado o quê? Deixa ele ir, cara. Ele é sócio da gente, cara. Se ele morrer, é menos um na sociedade. E Pedro disse: eu quero ir aí. Gente, qual era o local mais seguro nessa ocasião? Se você estivesse lá, onde você ficaria? Lógico, porque o barco é o conforto da mermice. Só que se você quer viver o novo de Deus, tu tem que sair do barco. O novo de Deus não está na mesmice, está em você fazer algo que você nunca fez. Porque a hora que você fazer algo que você nunca fez, você vai viver algo que você nunca viveu. Ah, pastor, na minha vida não acontece nada de novo. O que tu faz de novo, miserável? Você não faz nada de novo. Então como é que você quer coisa nova? É ou não é? Pedro falou: eu quero ir aí. Jesus falou o quê? Pedro, você é doido, Pedro? Andar em cima d'água, menino? Para andar em cima d'água tem que ter uma técnica milenar. E só eu detenho tal conhecimento do oráculo. Foi isso que Jesus falou? O que Jesus falou para Pedro? Vem, Pedro, tá a fim de andar em cima d'água? Parei, nem vou mais. Vem, Pedro, andar em cima d'água. Eu acho isso fascinante, gente. Quem é que estava andando em cima d'água? Até então era um fantasma. Pedro diz sim, um aparente fantasma. Jesus diz: Pedro, vem andando em cima d'água. E Pedro sai do barco, vai andar em cima d'água. Primeira pergunta: quem foi atrás dele? Ninguém, porque quando Deus mandar você fazer algo de novo, não espere que os outros façam. Se Deus falou contigo, faça você. Amém? Ah, eu queria que todo mundo me seguisse. Tu vai olhar para trás e não vê ninguém. É só você. Tinha ninguém saindo, ninguém foi atrás de Pedro. Pedro vai andando em cima d'água. Olha que coisa linda. Deixa eu te perguntar uma coisa. Muitos de nós ficaríamos no barco. Por quê? Porque temos medo do novo. Fazer algo de novo pode dar errado. Por isso é melhor fazer o que todo mundo está, porque nós já sabemos isso. Só que se você não está satisfeito com o que está acontecendo com os outros e quer que algo aconteça de novo com você, está na hora de tu fazer o que nunca fez. Oferte como nunca ofertou, para prosperar como nunca prosperou. Ame como nunca amou, para ser amado como nunca foi. Trabalhe como nunca trabalhou, para ser promovido como nunca foi. Ah, mas se o meu patrão não me promover, Deus abre outra porta e te coloca num lugar melhor. Faça algo, tu não faz nada de novo e quer viver coisa nova. Prego muito para a família: trata sua mulher, faça algo que você nunca fez para sua mulher, de bom, lógico. Você vai ver algo de bom que ela nunca fez para tu. É, isso. Mas não, faça algo de bom para sua saúde. Não faz nada, come a pele do frango, a gordura da picanha. Ah, na verdade, o doce que não pode ver. Aí a glicose está lá em cima, que é o culpado? O capeta. O capeta botou seu sangue doce. Gordura, não faz o exercício, não corre, não faz um abdominal, não faz nada, meu Deus do céu. Aí depois está com problema nas coronárias. Ô pastor, uma seta. Seta de quem? Eu imagino você falando: Senhor, me cura. Olha o que o diabo me fez. Eu imagino o diabo falando com Deus: não fiz nada, cara. Tudo bem que eu já sou culpado, mas botar tudo na minha conta já é demais, não é? Pare para pensar. Está na hora de você fazer o que Pedro sai andando em cima d'água. E aí eu te pergunto: vamos imaginar um culto de segunda-feira na igreja dos apóstolos, como esse, onde 11 homens poderiam se levantar dentro da igreja e dizer: essa semana nós vimos um homem andando sobre... Só que num culto de segunda-feira da igreja dos apóstolos, um homem poderia se levantar dentro da igreja e dizer: o homem que eles viram andando sou eu. Porque quem sai do barco conta milagres a respeito de si mesmo, enquanto quem fica no barco só conta milagres a respeito dos outros. Está na hora de você decidir quem você quer ser.
Você quer contar os milagres da vizinha, da amiguinha, da irmãzinha, ou você quer contar os seus milagres? Hoje eu vejo pessoas que são especialistas de contar milagres dos outros. As coisas estão sempre acontecendo onde? Ali, mas nunca aqui. Está na hora das coisas parar de acontecer na vida dos outros. E por que acontece lá? Porque os outros fazem coisas que nós ainda não fizemos. A hora que nós fizermos coisas que nunca fizemos, você vai ver coisas novas acontecerem. Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre ousadia. Seja ousado, meu irmão, faça. Vai dar errado? Se der errado, não faz mais. Muda a maneira de fazer. Você acha que para mim foi tranquilo pregar desse jeito? Tem gente que me chama de palhaço, diz que eu estou transformando igreja em cabaré, diz que eu sou da Zorra Total, fala tudo a meu respeito, e eu faço o quê? Continuo pregando. Eu não estou nem aí, que se dane. Eu aprendi assim com a vida, meu irmão. Está na hora de fazermos o que nunca fizemos, para vivermos o que nunca vivemos. Amém? Seja ousado. Ah, pastor, o que é que eu tenho que fazer de novo? Aí, meu filho, eu vou cobrar para falar. Se eu tiver que falar o que você... A mim já me basta saber o que eu tenho que fazer de novo para a minha mulher, que não é fácil. Agradar que a mulher, ou mulher exigente. Ana, agradar os meus filhos, que também tem 2, só Jesus. Às vezes nem parece que eu fiz. Parece não, o que é isso? As coisas que eu... Tem que agradar tanta gente, fazendo coisa nova. Ana, ousada. Seja ousada, mulher. Quem é a mulher que está aqui hoje que o marido não está? Levante a mão. Isso. Chega em casa hoje, irmã. Pegue seu marido distraído, agarre ele e beije na boca dele. Fia a língua lá dentro. Não é bem... É linguão mesmo. Cal. Quando você olhar para ele, ele vai estar assim, ó. O que foi, mulher? Você disse, o pastor mandou bem sair do barco. Próxima segunda-feira ele está aqui levantando a mão. Eu quero aceitar esse Jesus que manda a mulher beijar desse jeito. Faça algo novo. Amém? Vamos para o segundo texto. Isso. 1 Samuel 17, 24. Vamos ver um segundo vencedor. Pedro nos ensina a ser ousado. Vamos ver a lição que recebemos com Davi. Diz assim, capítulo 17 de Samuel, 1 Samuel, verso 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Quantos homens de Israel? Quantos? Todos olhavam para o gigante e sentiam o quê? Medo. Porque todas as vezes que você tiver um problema e olhar para ele, você vai ficar com... Porque problema não é lugar de botar a sua atenção. Os nossos olhos e a nossa atenção tem que estar onde? No Senhor. Parece o problema, você diz, nossa, que problemão. Pode ser desse tamanhozinho, mas vira um monstro. Já correu de folha fazendo assim, no escuro. Você olha assim a folha lá longe, a sombra dela aqui. Nossa, que monstrão. Já morei na roça, já corri e muito. Corria de uma folha balançando. Que você olha para a folha e, nossa, que... Depois voltava lá com meu pai, cadê o monstro? Meu pai falava, quero ver esse monstro. Eu falei, pai, ele vai pegar o senhor. Ele é muito grande. Vamos voltar lá, filho. E o monstro estava lá. Eu falei, vai lá, pai, o monstro. Aí o pai ia lá na folha e fazia assim, vê como é que ele mexe rapidinho. Eu falava, era esse aí o monstro? Você olha para o problema, nossa. Ele se potencializa e destrói você. Todos os homens olhavam para o gigante. O gigante era o problema. E o gigante fez uma proposta muito legal. Que não houvesse guerra entre Israel e os filisteus. Mas que um soldado valente de Israel aceitasse um duelo contra o gigante Golias. E ninguém aceitou não. Tinha valente lá não. Estava todo mundo no mesmo barquinho. Olhava para o gigante e dizia, grande, hein? Os mais religiosos deveriam dizer, benza a Deus. Foi criado na mão esse cara, hein? Aquela coisa imensa. E o gigante durante 39 dias falava assim, tem algum homem aí? Em Israel ninguém falava nada, ficava assim, lá, lá, lá. Nem ouvi. Mas vale um covarde vivo que um herói morto. Falhar não machuca.
machuque a mão dele, deixa ele falar. Acho até que esse gigante era meio esquisito. Um cara 39 dias pedindo um homem. Deixa esse troço quieto, não é verdade? Mas esse gigante precisa de um... No 40º dia, chega no Vale de Socó um garoto, puxando um jumentinho com um pãozinho, um queijinho e um leitinho. Coisa de mineiro. Estacionou o jumentinho dele, e nesse exato momento, quem é que saiu? O gigante. Aquela coisa. E gritou: tem algum homem aí? Aí, gente, Davi falou: hã? O irmão dele mais velho falou: cala a boca agora e vai apacentar as ovelhas do papai, seu pretensioso. Olha o tamanho do gigante. Davi falou: não. O que vão dar para quem matar esse gigante? Alguém falou: ó, 3 prêmios. Primeiro, fica rico, mas tem que estar vivo. Segundo, casa com a filha do rei. Gente, aquela princesa devia ser o sonho de consumo de todo menino de Israel. Aquela japonesinha, se não era japonesa, tinha nome: Mikau. Não, não. Casa com a japonesa. Terceiro prêmio: a casa dele nunca mais paga IPTU, IPVA, ICMS, ISS. Não paga mais imposto nenhum. Davi falou: pode falar para o gigante que eu arrebento ele. O cara falou: fala com o gigante, meu irmão, eu e ele vou arrebentar esse gigante. O que o pessoal falou? Maconha. Isso é maconha, pode ter certeza. Os garotos fumou um bagulho muito doido. Isso é crack, cocaína, metanfetamina, não é verdade? Para destruir. Esse menino tá doidão. Porque é assim, gente. Quando Deus manda você fazer algo de novo, todo mundo vai achar que você ficou maluco. O pessoal falou: droga. Davi falou: pode falar com o gigante, eu mato ele. Alguém deve ter falado: tá com o olho vermelho, olha. Ele falou: esse menino tem juízo não, juventude, né? Isso é droga, sexo, rock and roll. Isso é Woodstock. Aí então falaram assim, eu imagino o pessoal conversando: deixa ele ir. Quem quer matar o gigante? Esse metidinho. Sabe o que eu tenho aprendido nessa vida? Quem não vence detesta ver você vencendo. Quem não faz detesta ver você fazendo. E fica tudo torcendo para não dar. É ou não é? Vai morrer. O gigante vai te matar. Alguém falou: pô, leva esse menino para Saul, para ver se Saul autoriza ele ser o representante legal de Israel. Que vergonha, um garoto desse. Alguém chegou lá e falou: Saul, trouxe o menino aí, ó. Você conhece ele, Davi, e toca aí para você. Músico, sabe como é que é, né? Novo. O pessoal falou que é maconha, porque se você souber o que ele falou na frente de todo mundo, ele falou que quer encarar o gigante. Saul, faz o exame toxicológico nesse menino, faz. O cara deixou Davi, aí Saul falou assim: ô Davi, menino, deixa eu falar uma coisa para tu. Você tá querendo me arrumar mais problema, cara. Você é o cara que toca para me dormir. Não tem Gadernal, Lexotan, Diazepam, não tem nada disso. Você morre, como é que eu durmo? Para com essa ideia de encarar o cara. O cara quase matou a mãe dele no nascimento. Você quer encarar o cara que é matador desde garotinho, rapaz? Você nunca matou ninguém. Davi falou: alto lá, não é assim não. Estava eu apacentando as ovelhas do meu pai, ô Saul, e veio um leãozão querendo pegar uma ovelhinha. Eu falei: aí, leão, aqui tem pastor, meu irmão. O leão não acreditou em mim. Eu arrebentei o leão, matei o leão. Em outra ocasião, o urso, que não sabia da história do leão, veio querer tirar a farinha, e eu matei o urso também. Se esse camarada é campeão dos filisteus, eu sou o rei da selva. Eu mato ele. Deixa eu fazer uma pergunta para você, muito séria. Para você chegar aqui hoje, quantos leões e ursos você já venceu na sua vida? Qual foi deles que te destruiu? Então não é esse que você está enfrentando hoje, ou que você vai enfrentar amanhã, que vai te destruir. Porque o Deus que te deu vitória no passado é o mesmo Deus que peleja por você hoje. Não tenha medo do gigante. Davi falou: eu vou matar esse. Saul falou: vai com Deus, filho. Foi um prazer ter te conhecido. Não tem jeito não? Não. Então vai. Davi passou no riacho, pegou 5 pedras e foi encarar o gigante. Chegou lá no Vale de Socó, está todo mundo olhando. Não sei nem o que Israel está fazendo lá, porque ninguém acreditava na vitória do Davi. O pessoal estava lá só para ver a desgraça e depois correr. Chegou
Davi chegou com a sacolinha de pedra, uma tiradeira e um pedacinho de pau. O gigante tinha armadura, lança, capacete. Na verdade, botina. O cara está equipado. Aquela coisa. Parecia um Tiranossauro Rex. Aquela coisa imensa. E Davi chegou com a sacolinha, tiradeira, olhou para o gigante. O gigante ficou nervoso. Falou: garoto, é você que é meu oponente? Eu vou matar você, menino. Eu vou matar você agora. E outra coisa, não vai ter enterro não, que eu não vou deixar te enterrar. Eu vou botar você aí, vou abrir você no meio e os bichos vão vir te comer. Eu imagino os soldados de Israel falando: precisava morrer assim não. Conheceu ele? Menino bom, rapaz. O pessoal falou que esse negócio de droga, né? Cracolândia. Ele ficou doido de repente, assim, do nada. Quando Golias terminou de falar, Davi falou: grandão, deixa eu falar uma coisa para tu. Quem vai matar você só bem eu. Eu vou dar uma pedrada nesse cabeção seu, rapaz. Essa moranga sua, na verdade. Para acabar com dor de cabeça, é caixa de paracetamol fechada, não é? Uma meningite num cara desse não cura, não é? Vou matar você, vou dar-lhe uma pedra. Já está tudo planejado, eu tenho 5 pedras. Se errar uma, quase uma pistola de pedra. 5 tiros. Vou dar-lhe uma pedrada em tu. Por que Davi vai matar Golias na pedrada? Porque Davi andava com a tiradeira o dia todo, tacando pedra, tocando arpinha, tocando arpinha, tacando pedra. Ele era bom nas duas coisas, pedrada e arpinha. Porque se você quer ser um vencedor, seja bom naquilo que você faz. Faça com excelência. Tudo que vier à tua mão para fazer conforme todas as suas forças. Quer ser bom? Quer ser vencedor? Seja bom. Bom. As pessoas dizem que não tem emprego. Não tem emprego para gente ruim. Na verdade, hoje no nosso país falta uma coisa: qualificar. Seja perito na pedrinha. Você vai ver se as portas não se abrem. Pastor, o que você fazer? Você sabe, esses dias os caras falam comigo: pastor, o senhor ora para arrumar um emprego? Lógico. Você faz o quê? Tudo. Senhor, abençoa para ele ser bombril. Você tem que saber o que você vai fazer da vida. Eu falei isso aqui num culto, agora eu estou gravando. Esse dia o cara falou comigo que queria ser médico. Falei: bom negócio. Ele disse: mas eu não quero estudar. Falei: aí fica difícil. Sabe o que ele falou comigo? Mas a Bíblia diz que Deus pode tudo. Falei: o miserável conhece a palavra. O arrogante. Falei: Deus pode transformar você em médico sem estudar, lógico. O senhor ora? Eu falei: claro. Botei a mão nele, mandei ele fechar os olhos. Falei: Senhor, leva esse menino para a Amazônia. Põe ele numa tribo indígena. Promove ele a pajé. E deixa ele fazer medicina alternativa. O cara tá de onda com a minha cara, poxa. Meu irmão, você tem que ser bom no que você faz. Você é pedreiro? Seja um bom pedreiro. Você é mecânico? Seja um bom mecânico. O que você vai ser na vida? Davi foi para lá e falou: a pedra. Girou a tiradeira, meu irmão, mas deu-lhe uma pedrada naquela cabeça, que aquele gigantão caiu estatalado lá no chão. Aí Davi foi lá, pegou a espada do gigante e falou: qual é, meu irmão? Quem é o quê, de quê, para quê, por quê? Cortou o quê do gigante? Por que ele cortou a cabeça do gigante? Você já viu alguém na rua sem perna? Já ou não já? Sem dente? Sem cabelo? Sem cabeça? Sem cabeça não. Porque quem corta a cabeça não dá paliativo, resolve o problema. O problema não é para brincar. Arranca os dentes do seu problema que ele corre atrás do seu banguelo. Raspa a cabeça do seu problema que ele corre atrás do seu careca. Agora corta a cabeça do seu problema para você ver. Então, enquanto Pedro me ensina ousadia, Davi me ensina a coragem. Coragem para enfrentar o gigante. Não interessa o tamanho do gigante. Sabe o que Davi diz para o gigante? Você vem a mim com espada, escudo, lanças e outras indumentárias mais, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E sabe onde essa história começa? Sabe onde essa história começa? Quando o gigante desafia Israel. Se você conhece um pouquinho a Bíblia, Davi diz uma frase:
Quem é, pois, esse incircunciso? Quando Davi fala de circuncisão, ele está dizendo o seguinte: este camarada é grande, mas eu sou circunciso e ele não. E a circuncisão tinha qual a conotação para um homem de Israel? Aliança, promessa. Davi está dizendo: esse cara é grande, mas eu tenho promessa. Ele é campeão, mas Deus é comigo. E Davi sabia muito bem que se Deus era por ele, quem poderia ser contra ele? Foi lá e matou o gigante. E ele só matou o dele, entendeu? Porque quem mata o seu gigante, quem é? Você, Jesus. O seu gigante é para tu matar. É assim que funciona. Nós temos o nosso gigante. Talvez hoje o seu gigante seja o desemprego, seja a enfermidade, seja a crise no casamento, seja problemas emocionais. Eu não sei quais são os seus gigantes. Eu só sei que você pode olhar para ele, se acovardar e vê-lo te desafiar dia após dia e nada acontecer. Ou você pode obter coragem, saber de que você não peleja sozinho, levantar a cabeça e dizer: aí, gigante, eu vou te vencer. E você vai ver que no final a vitória vai ser sua. Amém? Pior, tem gente aí perdendo briga, não é nem para gigante, é para anão. É ou não é? Nossa, que problemão, pastor. Nossa. É ou não é? Quero inserir essa história que eu também já gravei no DVD, mas eu quero inserir aqui, só para você entender o que é problemão. Estava saindo da igreja uma certa vez e uma moça veio e me chamou e disse: pastor, eu estou com um problema muito grande. E eu estava atrasado, querendo ir embora, e ela disse, começou a chorar. E eu falei: o que é? Ela disse: pastor, eu estou com um problema muito sério. Eu falei: fala, filho, você é sério? Eu até perdi a pressa. Pastor, eu plantei uns pezinhos de alface lá na minha casa. E eu falei: alface deve ser sério? Vamos ouvir, né, gente? Aí, pastor, minha vizinha tem uma galinha. A galinha bem voa, pastor. Minha casa é morada, tem uns fios de arame, mas ela voa e passa lá para o meu lado, pastor, de madrugada. E quando eu levanto de manhã, pastor, o meu canteiro está tudo ciscado. Pastor, não sei mais o que eu faço. Pastor, eu não durmo mais, pastor. Eu já falei com ela, pastor, mas eu não estou aguentando. Uma galinha me prendendo ali. Minha vontade era falar: irmã, mata a galinha, paga a irmã depois, se ela não fez nada, mata ela. Quando eu era novo, sabe o que a gente fazia? Botava milho no anzol, jogava no quintal para a galinha comer. Coisa mais fácil de pegar a galinha. E ela chorando por causa da galinha. Pensei que era a galinha do Jaspion, que vira aquele monstro, devia ser. E eu ali preso por causa da galinha. E ela falou: pastor, o senhor ora? Eu oro para quê? Para Deus resolver o meu problema. Falei: é difícil o seu problema, hein? Uma galinha desse tipo, voadora. Crente, gente, crente é um barato, não é verdade? Falei: fecha os olhos aí, irmã, que eu vou orar, porque ela estava chorando. Para mim era só uma galinha, para ela era um monstro, um galeão, que bicão grandão. Cocorococó, um galeão. Aí então eu botei a mão nela, fiz a oração mais hilária de toda a minha vida. Botei a mão na irmã e disse: Senhor, quase que eu errei, quase que eu falo: Senhor, toma essa galinha na tua mão. Quase, foi por um triz que eu não errei. Eu falei: Senhor, toma aquela galinha na tua mão, meu pai. Põe uma gripe do frango naquela miserável. Põe um gogo, mas mata aquela galinha que eu quero ir embora. Em nome de Jesus. Abri o olho, a irmã chorando: pastor, o senhor acha que ela vai me dar vitória? Eu falei: irmã, se Deus não matar a galinha, mato eu, mas eu vou embora. Uma galinha, gente, hoje tem gente potencializando problema. Tenha coragem, encare os seus gigantes, porque Deus vai te dar vitória. Amém? Isso, vamos para o último texto. Abra aí Juízes, capítulo 6. Oh, meu Deus do céu, como é que esse povo aguenta ouvir isso de novo? Com Pedro aprendemos ousadia, com Davi coragem. Vamos ver o que aprendemos com Gideão. Verso 11. Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Birezita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no... Onde?
Isso, deixa eu perguntar de novo. Quem aqui não sabe o que é lagar? Só para me saber, levante a mão. Isso, pode levantar a mão, só para me falar o que é. Se não eu falo lagar, o povo fica, lagar. Lagar, era. No lagar, acredita? Mas o que é lagar? Eu não sei não, deve ser a metade de uma lagarta. A mente vai por associação. Língua portuguesa tem disso. Uma palavra com um montão de significado, palavra. Ninguém é obrigado a saber tudo. Uma palavra com um montão de significado, a palavra graça. Nós somos salvos pela? Mas a salvação não é de? Mas eu queria saber qual a sua. O culto amanhã na casa da sua irmã. Queria dizer que hoje você está uma. Queria perguntar o que você está achando. Numa palavra só. Pregação está a minha cultura. A palavra coisa, o que é coisa? Coisa não é coisa nenhuma, explica tudo. Fala para mim o que é coisa. O que é coisa? Você não sabe, mas você fala. Porque a coisa explica tudo. Se eu estivesse aqui falando e dissesse, estou sentindo uma coisa estranha. Ó, depois eu tenho bem uma coisa para te falar. Gente, olha, nesses últimos dias a coisa tá feia. E já virou até verbo. Tem gente falando, eles estão coisando. É ou não? Até verbo esse troço já virou. Então você não é obrigado a saber tudo. Mas tudo isso só para explicar lagar. Lagar é um tanque para beneficiamento de uvas. Lagar é o local onde as uvas eram jogadas para serem prensadas, para virar vinho, suco ou vinagre, dependendo da qualidade da uva. Só que o texto diz que Gideão estava malhando o quê? Onde? No lagar. E trigo não se malha no lagar. Trigo se malhava numa eira, que era um campo aberto, passava-se algo por cima e depois juntava com a pá. E o que a Bíblia quer dizer com um homem que malha trigo no lagar? Gideão tinha um trigo e ele precisava de uma eira, mas a eira que ele precisava ele não tinha. O que ele tinha era Então lagar representa a sua realidade, enquanto eira representa o seu ideal. E eu aprendo com Gideão algo muito importante na vida de um vencedor. Enquanto você não tem o que você quer, você trabalha o que você tem. Encare sua realidade. Ela é dura, mas é sua. Ah, pastor, eu não tenho o carro que eu quero. Mas o que tu tem? Um fusquinha? Uma bicicletinha? Uma motinha? O que você tem? Ou só o sonho? Trabalhe para ter o que você quer. Ah, eu não tenho a casa. Tudo bem, meu irmão. Mas o que você tem? Não faça vista grossa para o que você tem. Encare o que você tem. Administre o que você tem. Seja fiel naquilo que você tem. E Deus vai colocar você onde você sonha estar. Hoje eu vejo gente negligenciando sua realidade. Realidade foi feita para ser encarada, minha irmã. O que é? A sua família toda desarrumada? Essa é a sua realidade? Qual é o seu sonho? Ver sua família restaurada? Vai ter que trabalhar a sua realidade para alcançar seu ideal. Faça como Gideão. É apertado? É desconfortável? Mas eu vou malhar o trigo onde? No lagar, porque é o que eu tenho. O dia que ele foi lá e se levantou contra os midianitas e venceu os midianitas, provavelmente depois quiseram que ele se tornasse líder, ele rejeitou. Mas a partir da vitória, ele tinha uma eira para malhar o trigo. Mas naquela época não. Hoje, talvez, você não tenha quase nada. A sua realidade sabe qual é? Um coleginho, lá no meio do mato, com o nome de Brizolinha. Nem Brizolão é o Linha, que é pequenininho. Não sei se por aqui tem. Lá onde eu moro tem. Sabe? E aí? E você sonha com uma faculdade pública. Puxa, como eu vou concorrer com aqueles meninos que estudam no Pedro II? Como eu vou concorrer com aquelas pessoas? Eu tenho um sonho de entrar numa UFRJ. É o Brizolinha? Esses dias eu estava pregando na comunidade do Jacarezinho. Uma mensagem compatível com aquela situação. E uma menina que estudava numa escola daquela comunidade foi dar um testemunho de que tinha um sonho. E o sonho dela não era tão alto, era estudar na Estácio. Mas de onde ela vinha,
onde o dinheiro faltava até para alimentação. Como aquela garota, ela estudou, encarou sua realidade, fez uma prova para Estácio e ganhou uma bolsa integral. Por quê? Nossa, eu estou aqui, ninguém gosta de mim, meu Deus, é tão difícil. Meu irmão, é difícil para todo mundo, não é só para você. Você acha que é fácil? Não é. Mas encare suas realidades. Não é muito divertido falar isso, né? Mas é a verdade. Você está diante de uma realidade dura, enfrente-a, e você vai ver que é só uma questão de tempo, e Deus vai se levantar a teu respeito e vai te dar vitória. Amém? Ousadia, coragem, encarar a realidade. Vamos à última, no verso 15 de Juízes 6. E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu. Quem está falando isso? Quem está falando? Para quem? Para quem? Para o Senhor. Olha o argumento que Gideão tem para dar a Deus, para justificar. Olha só a situação. Ele chama a Deus e diz: Senhor, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Eu não sei se o senhor sabe, mas a minha família é a mais pobre. Para ser um líder no meio do meu povo, eu teria que ter a influência do dinheiro, e eu não tenho. E para piorar, eu ainda sou o mais moço na casa do meu pai, e não tenho sobre mim a bênção da primogenitura. Ou seja, todas as circunstâncias tendem a uma coisa. A leitura que Gideão tinha era a seguinte: você não é capaz, você não pode viver isso, isso não é para você. Gente, preste atenção nisso, porque isso é muito sério. Nós precisamos vencer as limitações impostas pelas circunstâncias. Você vai olhar muitas vezes e não vai ver rota de fuga. Você vai ver, até porque tem uma coisa que eu aprendi nesses meus 22 anos de caminhada cristã: a visão que Deus nos dá é sempre maior que os recursos que nós temos. Sempre. Sua visão nunca vai ser compatível com seus recursos. Os recursos sempre são menores que a visão. Por quê? Porque as circunstâncias vão dizer para você: você ser curado, o médico já falou que isso não tem cura. Lembra da minha prima que eu falei para vocês aqui, que tinha um tumor no cérebro? Está curada, dando testemunho nas igrejas. O local do tumor tem uma sombra, e o médico disse: o tumor não está mais aí, não sabemos para onde ele foi. Força da mente, botou o tumor para fora. Falei: minha prima, se você tiver com a força da mente assim, que expulsa tumor, meu Deus do céu. Você vai olhar e o médico vai falar para ela: você, menina, não tem 15 dias de vida. Está lá, ó, firme, forte, contando o que Deus fez. A circunstância pode querer te limitar. Eu não tenho dinheiro para isso. Eu não tenho saúde para isso. Eu não tenho... Você pode se acovardar diante das limitações impostas pelas circunstâncias, ou você pode vencer e viver o que esse homem viveu. 3 vencedores, super-homens. Pedro, quando estava chegando, falou o quê? Senhor, salva-me que eu estou afundando. Isso que eu estou fazendo é perigosíssimo. Jesus segurou e falou: segura aqui, homem de pouca fé. Se ele era de pouca fé, quem estava dentro do barco era de pouco o quê? O Davi, você pensa que ele não tinha medo? Por que que levou 5 pedras? Se não tivesse medo, leva. Vai dar tudo certo. Aqui para tu que ele não tinha medo.
Esse dia eu fui numa igreja, o cara cantou um hino, que o Daniel dormiu na jupa do leão. Falei, se Daniel dormiu aquela noite, eu não posso pregar sobre ele. Ele é super-homem. Como eu já disse aqui, e eu detesto super-homem. Porque um cara que veste a cueca por cima das calças não merece o meu respeito. Não. Ninguém é super-homem não, meu filho. Você tem que olhar para a circunstância, ela vai dizer, você não vai conseguir, e você diz, eu não estou sozinho, eu não estou puro, eu estou acompanhado. Tem alguém bem comigo, que vocês não vê, mas ele está aí. É assim que funciona. Então, para recapitular, seja ousado, corajoso, encare sua realidade e vença as limitações, que você vai alcançar a vitória. Nós vamos trabalhar a temática do ano das realizações. A hora de transformar os seus projetos em algo concreto, materializar as suas expectativas, tornar viável seus sonhos. Essa é a nossa tônica. E o que precisamos para isso? Hoje eu quero trabalhar com vocês um processo seletivo que vai orientar você a remover da sua vida coisas que podem atrapalhar você de alcançar seu propósito e trazer para a sua vida coisas que podem tornar seus projetos realidade. O texto em que lemos, ele diz, bem-aventurado, bem-sucedido, alcançará êxito, terá sucesso, viverá vitória, o homem que eliminar de sua vida 3 tipos de pessoas. Na orientação do Salmo 1, eu serei bem-aventurado se evitar conviver com ímpios. Eu serei bem-aventurado se eliminar os pecadores. Eu serei bem-aventurado se me afastar dos escarnecedores. Eu preciso entender que a convivência, que o relacionamento, que a proximidade com determinados tipos de pessoas podem ser tão nocivas, tão tóxicas, tão danosas, que pode me levar ao fracasso. Permitir que alguém que não deveria estar, não deveria fazer parte, faça parte ou esteja, pode ser ruim. Vamos ilustrar isso? Jonas. O capitão do navio prepara sua embarcação para fazer uma viagem de Jope a Tarsis. Ele prepara tudo e já fez aquela viagem diversas vezes. Ele conhece a rota, ele conhece a condição climática, ele é um hábil e destro capitão. O que ele não sabe é que na bilheteria alguém comprou um ingresso, seu nome Jonas. Ele entra no barco do capitão. O capitão não cometeu pecado, o capitão não era profeta, não recebeu sinalização para pregar para ninguém, mas ele vendeu o ingresso de sua embarcação para Jonas, e por causa de Jonas seu barco vai afundar. Por causa de Jonas, seu barco vai a pique. Ter alguém na sua equipe de trabalho que não deve estar lá, pode levar seu negócio à falência. Ter alguém na sua equipe ministerial que não deve estar lá, pode jogar seu ministério na falência. Ter alguém próximo à sua família, aos seus filhos, que não deveria estar presente, pode levar tudo à ruína. Então, criar um processo seletivo, estabelecer uma conduta onde você seleciona quem faz parte verdadeiramente de sua vida, é uma das
maiores decisões que você pode tomar. Permitir alguém estar inserido na sua vida e essa pessoa não deveria estar, pode colocar tudo a perder. O que você vai ouvir agora pode te parecer chocante, mas é uma grande verdade. Aprenda. A Bíblia diz que eu tenho que amar a todos, mas não preciso gostar de todos eles. Escute isso. Eu amo a todos, sem distinção, mas eu não gosto de todos. Eu não gosto de pessoas que me fazem mal. Eu não gosto de pessoas que fazem mal aos meus negócios. Eu não gosto de pessoas que fazem mal ao meu ministério. Eu não gosto de pessoas que fazem mal à minha família. Pessoas não podem fazer parte da minha vida se elas me fazem mal. Ah, pastor, mas eu tenho que amar a todo mundo. Sim, mas não precisa gostar de todo mundo. Se a pessoa te faz mal, ame-a. De que forma? Orando para que Deus entre na vida dela através do Espírito Santo. Orando para que ela tenha um encontro com Cristo e mude de vida, mude sua história, mude sua rota, mude seus pensamentos, suas ações. Mas isso não significa que ela vai fazer parte da sua intimidade, porque tem gente que não sabe conviver com o seu sucesso, tem gente que não sabe conviver com a sua beleza, tem gente que não sabe conviver com a sua grandeza, tem gente que não sabe conviver com aquilo que você tem. E se tem pessoas que não sabem conviver e te desejam mal, não leve essas pessoas para a sua vida, pois elas vão te fazer mal. Aprenda isso. Ok? Nós estamos indo para um novo ano, um ano com expectativas extraordinárias, um ano onde nosso propósito é viver o incrível, o sensacional, o extraordinário. Mas isso só vai acontecer mediante ao novo posicionamento nosso. Você já convidou aquele parente 4 anos seguidos para o final de ano na sua casa. Ele bebeu, arrumou encrenca, fez fofoca, causou problema. Esse ano você vai levar de novo. Você está conseguindo entender? Ô pastor, eu não concordo com isso. Então leva. E ele vai acabar mais uma vez com a sua festa. Se você acha que todo mundo vai fazer parte de sua vida, é um direito que você tem. Só que eu quero mostrar a você que um processo seletivo vai te ajudar bastante. Permitir que as pessoas se aproximem de você é viável, mas é na aproximação que você avalia se elas entram ou não no seu barco, na sua vida, na sua história. Então o salmista me diz uma coisa: vitorioso eu serei se eliminar da minha vida o ímpio, o pecador e o escarnecedor. Não ande com esses 3 tipos de pessoas, e eu vou explicar a você quem eles são e como eles agem. E leve para a sua vida 3 tipos de pessoas que eu vou te mostrar mais à frente. Por quê? Porque chegou a hora de você mudar de fase. Chegou a hora de você ir para uma nova etapa da sua vida. E numa nova etapa da sua vida tem gente que não cabe nela, porque não quis ir para outra etapa com você. Você está entendendo? É como se no colégio você chegasse no final do ano e passasse da 5ª para a 6ª série, e alguns dos seus amigos ficassem reprovados na 5ª. Eles vão com você para a 6ª? Você vai ficar com eles na 5ª? Então, querido, você foi para outro nível intelectual, outro nível mental, outro nível espiritual. Você está em outra vibe. Então não leve as tralhas contigo. Aprenda que tem gente que vai ficar pelo caminho, e é assim que funciona. Todos têm a mesma oportunidade, mas nem todos a aproveitar. É assim que funciona. Então o que é um ímpio segundo a Bíblia? Um ímpio é um indivíduo que não tem respeito a Deus, não tem respeito pelo bem, faz mal sem sentir incômodo algum e rejeita a moralidade.
Esse é o ímpio. Quem pode ser esse ímpio? Seu irmão, seu melhor amigo de infância. Seja quem for, ímpio não pode entrar. Se não respeita a Deus, não entra na tua vida, porque Deus para você é acima de tudo. Se não respeita as pessoas, não pode andar com você. Você aprendeu que tem que amar o próximo como a ti? Aliás, essa instrução, ela diz: ame o próximo como a ti. Se você ainda não aprendeu a se amar, como é que você vai amar os outros? Eu estou cansado de ver pessoas que sofrem porque ama mais a esposa do que a si mesmo. Então a mulher faz com ele o que quer, ou o marido faz com ela o que quer. Você tem que primeiro aprender a amar você, e com essa medida aprender a amar o outro. Tem gente que nem a si mesmo ama. Então, escute só: o ímpio, primeiro, ele não respeita a Deus, ele não respeita as pessoas, ele faz o mal e não sente nenhum desconforto, nenhum. Ele conta uma mentira, reproduz uma mentira, não quer saber o que. Se você quer saber o que é mentira e como as pessoas são tóxicas, se vocês soubessem a metade do que as pessoas falam a meu respeito, porque falar de mim dá ibope. Então eu não vivo bem com a minha mulher, eu não trato bem meus filhos, eu não faço isso, e eu tenho que conviver, porque falar de mim dá ibope. Postar alguma coisa, dizer isso a meu respeito, agora ter coragem para, às vezes, para me perguntar e dizer: pastor, isso procede, isso é verdade, é assim que funciona? Não tem. Por quê? Porque o mal não incomoda pessoas. O ímpio, ele não tem desconforto nenhum em falar mal do outro. Ele não está nem aí. Imoralidade para ele é perfeitamente normal. É assim que funciona. É dessa maneira. E esse tipo de gente não cabe no nosso futuro, a não ser que nós tenhamos desejos bem ruins para o nosso futuro. Então, quando nós vamos selecionar pessoas, e Jesus fazia isso, havia uma multidão que vivia um pouco mais longe, havia 70 que viviam um pouco mais perto, havia 12 que eram bem mais próximos, havia 4 que ficavam bem pertinho, havia 2 que eram mais próximos, havia 1 que ele morava na casa dele. Jesus estabelecia níveis de relacionamento. Ele estabelecia quem era capaz de estar mais próximo dele e não dava proximidade para quem não tinha condições de ocupar o cargo de proximidade. Fique esperto, porque o ano está mudando. Está na hora de você descartar todo mundo que tem que ser descartado. E preste atenção, não é porque é ruim que você vai descartar, é porque não cabe no seu futuro. Seu futuro não cabe cabeça de bagre. Seu futuro não cabe gente medíocre. Seu futuro não cabe gente que não respeita a Deus, que não quer o bem das pessoas, que não se incomoda de fazer o mal. Esse tipo de gente você tem que tirar do seu caminho, porque senão o seu futuro, segundo o Salmo 1, não é de bem-aventurança. Andar com pessoas erradas, permitir que elas se aproximem, abrir a gaveta de suas emoções para elas, vão te gerar sérios problemas. Então, ímpio é ímpio. Mas é meu primo. Dana-se, não vai andar comigo. Eu vou encontrar, eu vou cumprimentar: ô meu irmão, tudo bem, Deus te abençoe, mas eu não quero caminhar com você. Você não está indo para o mesmo lugar que eu. Sua rota não é a mesma que a minha. O que você quer para o seu futuro não é o que eu quero para o meu. Então a gente não vai caminhar junto. Isso não significa que você é ruim. Você simplesmente não é alguém para caminhar comigo, para compartilhar comigo. A Bíblia diz isso: bem-aventurado o homem que não anda com ímpio, não estabelece o mesmo estilo de vida, nem se detém no caminho dos
deter no caminho dos pecadores. Presta atenção, ele não diz, não ande com pecadores. Ele diz, cuidado com aqueles que se detêm no pecado. Pecador todo mundo é, mas o que é um pecador que a Bíblia manda eu evitar de convívio? É o camarada que respeita a Deus. O ímpio não respeita a Deus, o pecador respeita a Deus, quer fazer o bem, se incomoda quando faz o mal e gosta da morali. Esse é o pecador. Mas pastor, por que eu tenho que evitar esse? Porque o pecador que nós temos que evitar é aquele que sabe tudo isso, mas acha que é impossível viver desse jeito. Ele respeita a Deus, ou sabe que Deus existe, mas não é fiel. Ele quer o bem das pessoas, mas não faz. Ele se arrepende quando faz alguma coisa de ruim, mas volta a fazer de novo. É aquela pessoa que para ele o estilo de vida que a Bíblia propõe é para todo mundo, menos para ele. É surreal. Não é viável viver desse jeito. Ele sabe o que é certo, mas não faz o que é certo. Ele gosta do que é certo, mas não tem aquilo como estilo de vida. E esse tipo de pessoas não pode fazer parte, vai ter que ficar para trás. Conhece a Bíblia, conhece os textos, conhece os hinos, conhece tudo. Ele só não pratica. Eu fui numa palestra há uns 3 anos atrás, e o camarada abriu a palestra dele dizendo assim, 3, eu acho que tinha um pouco mais, porque ele estava falando de um smartphone, eu não lembro agora o modelo, mas na palestra dele ele disse assim, eu sou um milionário, e eu não penso como vocês pensam. Ele disse assim, quando saiu o smartphone, eu mandei um funcionário meu ficar na fila para comprar um smartphone. E vocês devem pensar, isso é a narrativa dele, aspas. Vocês devem pensar que eu queria um smartphone. Mas quando ele chegou com o smartphone, eu coloquei em cima da minha mesa e abri o smartphone. E vi quem é que estava fabricando aquelas peças do smartphone, porque era com aquelas empresas que eu teria que me associar. Olha só, enquanto todos queriam o smartphone, o camarada, a mente dele estava muito além. Nós precisamos entender que precisamos caminhar. Se queremos voar alto, não dá para caminhar com galinha, tem que caminhar com águia. Se queremos viver coisas grandes, temos que caminhar com gente que pensa grande. Cabeça de bagre, porra botas e Zé Ruela tem que ficar para trás na pista. É isso aí. A hora é de viver o incrível, o sensacional, o extraordinário. Por quê? Porque é isso que Deus tem para mim e para você. Mas para viver isso, você tem que andar com gente que acredita que isso é possível. Então saia de perto desse povo. Terceiro, escarnecedor. Aquele que zomba, aquele que afronta, aquele que difama, aquele que faz fofoca. Sai de perto desse povo. Tudo que vem falar é da vida dos outros. E presta atenção, enquanto você poderia estar falando da sua vida, do seu sucesso, do que você vai fazer, você perde tempo conversando com esse tipo de gente. Tem gente que só chega perto para contar desgraça. Viu, menino? O que aconteceu? Garota, que roupa é aquela que ela veio no culto? Ela sentou, você viu a cicatriz da cesárea? Que é isso? Você viu ele daquele jeito? Aquele outro, ele não prestava atenção no culto. Um cara que vê alguém que não está prestando atenção no culto, o que ele está fazendo? Não está prestando atenção no culto. Não senta em quem na hora do culto quer conversar contigo, a não ser que se for profeta. Você quer falar comigo? Então fala aí agora. Não vai falar nada não?
Vai falar o quê? Nós estamos no culto, você quer falar comigo, é Deus querendo falar com... Ah, não é Deus? Então cala a sua boca, que eu estou aqui para falar com Deus. Então tem gente que tudo é zombaria, tudo é afronta, tudo é difamação, tudo é fofoca, tudo. Até me noja. Sabe? Tem gente que não sabe, não é maduro para entender que ninguém entra aqui pecador 7 horas da noite ou 7h30 e sai daqui santo às 9. É um processo paulatino, gradativo, onde Deus vai entrando e o pecado vai indo embora. Então aqui você ainda vai ver muita gente caminhando conosco, que às vezes tem um jeitinho afeminado. Por quê, pastor? Porque tem. E o que é que vai acontecendo? Deus vai entrando, vai agindo, vai movendo. E se você acha que você não consegue caminhar perto de gente assim, você não cabe aqui, está na hora de você ir embora. Porque aqui é projeto recomeçar, é para pessoas mudarem de vida, mudarem de história. Você está entendendo? E ninguém muda da noite para o dia. Então você quer difamar, você quer falar? Fale, mas não caminha comigo, porque eu não estou com tempo para isso. Você está entendendo? Eu estou a fim de falar de vitória. Eu estou a fim de falar do extraordinário. O que Deus está fazendo, o que Deus está agindo, o que Deus está curando, o que Deus está... Isso aí. Entendeu? É isso. Pegue essas pessoas e tire da sua... Ah, você quer andar com ela? Então tá bom. Bota o texto para mim aí, filho. 1 Coríntios 15:33. Vou te falar o que a Bíblia diz do seu futuro, se você quer andar com esse tipo de gente. Não vos... Olha o alerta. Não vos enganeis. As mais corrompem. Quer andar com a estralha? Ímpio, pecador, escarnecedor. É só uma questão de tempo até você se tornar ímpio, pecador ou escarnecer. É assim que funciona. A Bíblia está dizendo. Será que a Bíblia está falando os bons costumes corrompem as más conversações? É os bons costumes que muda? O de lá, sim ou não? É a má conversação que corrompe? Sim ou não? Então evite essa história. Evite. Ah, pastor, mas eu sou um evangelista, eu gosto do sistema de evangelismo. Aí é outra história. Monta uma estrutura, vai lá no ímpio, evangeliza e vaza. Depois volta lá, evangeliza de novo. Agora, se quiser, isso. Pastor, eu queria evangelizar no carnaval. Tem gente que faz com muito louvor, mas é para qualquer um? Você está lá, a mulher sambando, quase pelada. E eu sei, ô querida, você quer Jesus ou quer eu? As pessoas estão brincando com coisa séria. Você está preparado para fazer aquilo? É para aquilo que você foi chamado? Se é, louvado seja Deus, faça. Agora, sabedor, não se engane. As más conversações corrompem. Então cuidado com quem está perto de você. Essas conversinhas fiadas vão acabar te levando para onde não? É assim, por isso que eu falo, pecado não é acidente. Eu falo isso aqui, ninguém tropeça num pinto. Se um pinto cruzar a sua frente, você esmaga ele. Poxa. Então esse tipo de gente eu tiro da minha vida. Eu tiro ímpio, eu tiro pecador, eu tiro escarnecedor. Amém? Não dá para caminhar conosco. Nós estamos em outra fase.